Nós não podemos dizer que o ato sexual homossexual tem a mesma dignidade do ato sexual heterossexual. Meus irmãos, todos nós nascemos de um ato sexual heterossexual, da união de um homem e de uma mulher. Todos nós devemos à santidade e à grandeza do sexo entre um homem e uma mulher a nossa existência. O que é que um homem com um homem podem produzir, além de excrementos? O que é que uma mulher e uma mulher podem produzir? Absolutamente nada. A esterilidade desses atos sexuais não pode ser equiparada à grandeza e à fertilidade dos atos que Deus quis e planejou, que é o ato entre um homem e uma mulher. E a Igreja Católica não pode, não deve, e se Deus quiser, não irá se calar diante desta perversão. Nós não estamos querendo colocar nenhum homossexual na cadeia, como eles, aliás, querem me colocar na cadeia. E a você também, se você abrir o bico. Porque já existe no Congresso, tramitando uma lei, PL 120, que pretende punir como crime inafiançável qualquer ato de discriminação contra pessoas que advogam o sexo com o mesmo sexo. Eu não quero colocar nenhum homossexual na cadeia. Enquanto houver sociedade cristã, os homossexuais continuarão tendo o direito civil de ter as relações sexuais que quiserem, sem ser ameaçados com a cadeia. Mas, por favor, não queiram calar a nossa boca e não queiram nos obrigar a achar tudo isso muito bonito e decente. Uma coisa é um crime, outra coisa é um pecado. O homossexualismo não é um crime, mas é um pecado, porque não está no projeto de Deus, porque Deus não o quis. Todo homossexual, enquanto os valores cristãos guiarem o nosso país, todo homossexual terá todo o direito de sê-lo, de ser homossexual o quanto quiserem, e de fazer os atos sexuais que quiserem, mas não queiram que os elogiemos por isto. Não queiram que nós achemos tudo isso muito santo e decente, porque a palavra de Deus nos proíbe. Criminalizar, esta minha opinião, é criminalizar o cristianismo. Esta PL 120 está simplesmente pretendendo criminalizar o cristianismo. Vocês sabem que já está em vigor essa realidade no nosso país, não através de lei, mas através de jurisprudência. Aconteceu em Fortaleza que uma igreja evangélica pagou e colocou outdoors na cidade, cartazes com versículos bíblicos e nada mais. Os versículos da Bíblia que dizem que o homossexualismo é um pecado. Simplesmente, abre aspas, a frase da Bíblia, fecha aspas, a citação. Só isso. Um grupo de direito dos movimento dos direitos dos homossexuais entrou com uma ação contra esta igreja e o juiz mandou retirar os cartazes. Vocês sabem o que é isso? Isso significa que o cristianismo no nosso país já é um crime. Para alguns juízes, já é um crime. Para alguns juízes, ter a opinião da Bíblia é um crime. E assim, eles vão instalando esse tipo de aberração no nosso país. Querem que nós aceitemos o apoio total e restrito destes grupos de facínoras que invadem as terras e que tomam conta das áreas produtivas do nosso país para não produzirem absolutamente nada. Este bando de cafajestes chamado MST é o maior latifundiário deste país. E, no entanto, não produzem uma banana. Porque o que querem é destruir simplesmente a nossa sociedade. A eles não interessa minimamente a produção,
a eles não interessa minimamente aquilo que seja a ordem, aquilo que seja uma democracia. Nosso governo, que exige de todos nós todo tipo de documento para sequer comprarmos na farmácia ao lado uma cápsula de aspirina, não exige um documento sequer do MST para despejar milhões de reais nessa organização criminosa. Não sei se os senhores sabem, mas o MST não existe juridicamente. Eles não têm sequer um CNPJ. Não existe a pessoa jurídica. Não existe a firma MST. E mesmo estando irregulares, eles recebem milhões de reais todos os anos do nosso governo. E o país, adormentado, assiste à instauração de uma ditadura e à perversão da ordem do nosso país. Nós não podemos permanecer calados diante disto. Clama aos céus este ato, que um presidente da República seja irresponsável o suficiente de dizer que assinou esse decreto sem ler. Em qualquer país civilizado seria suficiente para um impeachment, para que ele já tivesse sido estromeço do Palácio do Planalto. Que um homem assine um decreto desta enormidade e diga que nem sequer leu, é de uma cara de pau tão grande que nós não podemos sequer sonhar com uma coisa dessas. Como, senhor presidente, o senhor não leu? Se todas estas cláusulas que o senhor acaba de assinar estavam no seu plano de governo quando o senhor se candidatou pela primeira vez em 2002. Infelizmente, o nosso país elege presidentes não pelos seus planos de governo, mas elege presidente pelas propagandas eleitorais. Propaganda aceita tudo. Propaganda se faz aquilo que se quer. Infelizmente, esta minha homilia não pode ser classificada como propaganda eleitoral para um outro partido, porque infelizmente os outros possíveis e prováveis candidatos de outros partidos têm o mesmo desgraçado plano de governo. Nós podemos nas próximas eleições ir votar e eleger, e escolher entre Lúcifer, Satanás, Beuzebu, o diabo e o capeta. Porque tudo será, no final, a mesma coisa. Porque se o Lula defende isto, a Dilma também o defende, o Serra também o defende, e mais todo o resto da corja que quer se candidatar a presidente da República. Não existe partido que numericamente seja representativo, que esteja realmente representando a opinião do povo brasileiro. Infelizmente, os senhores congressistas, infelizmente, os cargos que nós temos no executivo e, infelizmente, também o judiciário, estão todos, pela ocupação de espaço, pela política da ocupação de espaços, estão todos alocados para pessoas revolucionárias, anticristãs de esquerda. Esta é a situação deste país. Esta é a nossa situação. Agora, não esperem os métodos de Hitler, porque hoje em dia não se faz mais ditadura com derramamento de sangue. Hoje em dia, as ditaduras são feitas por revoluções de veludo, como esse decreto que nós acabamos de assistir. As revoluções de veludo que vão lenta e gradualmente, comendo os direitos democráticos sem que sequer as pessoas notem isso.